Como prometi no vídeo anterior que iria trazer a passagem onde está escrito sobre o que aconteceu no ano 70 DC, com a destruição de milhares e milhares de judeus por intermédio do general Tito, cumprindo assim a profecia dita por Yahushua, nosso Salvador. No capítulo 27 de Mateus, eu vou ler só para fazer uma demonstração do que eu expus no vídeo passado. Capítulo 27, verso 24. Vendo, pois, Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Yahushua, entregou-o para ser pendurado no madeiro. Então a sentença que foi anunciada pelos próprios Yahudim, judeus, quando decidiram em matar o autor da vida, o filho de Alvo, eles pronunciam com sua própria boca a sentença que iria acontecer e que fora anunciada pelo Salvador no capítulo 24, dos fatos que iriam ocorrer em relação à grande tribulação que estava para vir sobre o povo judeu. Que de fato aconteceu no ano 70 DC, por intermédio do general Tito, que destruiu milhares e milhares de judeus e destruiu o templo, a qual não ficou pedra sobre pedra, como diz no início do capítulo 24 do livro de Mateus. A outra passagem que corrobora com o que eu estou a expor está no livro de Lucas, no capítulo 23 e o verso 27, somente para que os irmãos possam localizar com mais facilidade. Esse é simplesmente o argumento que exponho, mas que os irmãos leiam todo o livro linearmente, sem considerar capítulos nem versículos, mas leiam linearmente. Eu aconselho de todo o meu coração a fazerem isso. Não se baseiem em capítulos e versículos, mas leiam todo o livro para entender o contexto. No capítulo 23, no verso 27, diz: Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Yahushua, voltando-se para elas, disse: Filhas de Yahushua-Laim, Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. Será que ele estava já anunciando o que tinha dito no capítulo 24? Do mal que estava para vir sobre aqueles que crucificaram, penduraram no madeiro, mataram, assassinaram o Salvador, cumprindo assim como está escrito no livro de Atos, o que fora predeterminado antes da fundação do mundo pelo Pai, cumprindo assim os desígnios
do Criador. Quem quiser corroborar o que estou a dizer, pode ler o livro de Atos, os primeiros capítulos, vai estar lá Pedro informando, Cafos informando sobre o que eu estou a falar. Que eles realizaram os desígnios do Pai. É um outro assunto bastante complexo. Dando continuidade, o verso 29 diz: Porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Porque se em lenho verde fazem isto, que será do lenho seco? Perceba, irmão, que o lenho verde representa o próprio Salvador e ao Yahshua, e o lenho seco nos representa. Representa os filhos daqueles que crucificaram o Salvador. Quando eu falei nos representa, eu falo entre a diferenciação que é o Salvador para nós, que somos criatura. Ele é o autor da vida. Existe uma diferença entre o autor, que é o lenho verde, e nós que somos o lenho seco. Porém, o texto está se dirigindo aos filhos das mesmas, ou aos filhos do povo de Israel, principalmente dos judeus. Como eu li em Mateus, quando eles dizem, vamos ler novamente para ficar bastante compreensível. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, perante todo o povo de Israel, os sacerdotes e muitos que ali estavam compartilhando para matar o Salvador. Pedro relata isso claramente no livro de Atos. Pilatos diz: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu. Caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Yahshua, entregou-os para ser crucificado, ou seja, pendurado no madeiro. E em seguida, no verso 27 do capítulo 23 de Lucas, diz: seguiu numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Yahshua, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Profetizando assim o mal que viria a cair no ano 70 DC,
por intermédio do general Tito, que destruiu milhares e milhares de judeus naquele mesmo ano. É essa mesma tribulação que o Salvador está se referindo no capítulo 24, que tem que ser entendido. Quando ele se refere à tribulação, é uma coisa, ele está respondendo a uma pergunta. Quando ele se refere quando sucederão estas coisas, se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas. Quando se sucederão o quê? Quando é que esse templo vai ser destruído? Quando é que se cumprirá essa palavra que tu tens dito, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada? E que cabalmente aconteceu no ano 70 DC, por intermédio do general Tito, que destruiu o templo e massacrou milhares e milhares de judeus. Vocês podem comprovar o que estou a abordar na história dos judeus. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Que sinal haverá da tua vinda? E da consumação do século. Ou seja, são 3 perguntas que tem que ser destrinchada no texto para entender a resposta de cada pergunta a ser colocada. Por exemplo, quando ele fala da abominação que chegaria para eles observarem, para que quando eles conseguissem entender o que estava acontecendo naquele período, eles fugissem, e foi justamente isso que aconteceu. Os que ficaram de sobreavisos por intermédio de Augusto, quando viram tudo aquilo acontecer, ou seja, quando eles ouviram os rumores que as tropas dos romanos estavam se aproximando de Jerusalém, eles, por intermédio do entendimento que o Salvador vos advertiu antes que tudo tivesse acontecido, eles fugissem. Foi justamente o que eles fizeram. Eles fugiram atendendo a palavra do Salvador. Espero estar sendo bastante compreensível aos amados irmãos. Leiam todo o texto, dividam parte a parte, respondendo a cada pergunta a qual foi feita aos discípulos, e os amados irmãos chegarão ao entendimento, assim como eu cheguei. Por isso é que o Salvador diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, sem que o templo seja destruído e que o sangue, a qual eles mesmos disseram, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Foi justamente o que aconteceu no ano 70 DC. Está relacionado a isso. Vamos no próximo vídeo dar continuidade aos textos para que os irmãos cheguem a uma compreensão por intermédio do Espírito. Eu agradeço aos amados por acompanhar esses vídeos, que é singelo e simples, mas creio que tem bastante conteúdo e informações para o entendimento.